O perigo que o cristão corre ouvindo músicas mundanas. A questão que sempre se levanta, e é onde acontecem os debates, é se é pecado ou não ouvir músicas do mundo. Músicas de cantores que não são cristãos, de bandas que não são cristãs. E eu quero responder essa pergunta mostrando o risco que o cristão corre ao ouvir, curtir músicas do mundo, mesmo aquelas que aparentemente não possuem letras anticristãs, ou que não só aparentemente, que realmente não possuem letras anticristãs. Sobre se é pecado ou não, nós somos orientados pelas Escrituras a abandonarmos não só o pecado, mas também coisas que nos embaraçam e trazem peso, que vão nos empurrar na direção contrária da vontade de Deus. São os que a Bíblia chama de embaraços. O que não chegam a ser um pecado, mas é um peso. É uma situação que vai abrir porta para um pecado ou criar uma ambiência favorável ao pecado, um clima. Veja Hebreus 12:1. Portanto, leia embaixo. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, o embaraço, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Sobre ouvir músicas mundanas, eu comparo isso a andar em um campo minado. A gente sabe que num campo minado há locais onde não há bombas, mas o que caracteriza o campo minado e faz dele um lugar que ninguém quer pisar é o fato de não sabermos onde estão as bombas. E isso é o que o torna tão perigoso, o campo minado. Há músicas que possuem mensagens malignas claras, apologias ao que desagrada a Deus, mensagens anticristãs, isso que qualquer um identifica logo. Mas há aquelas que as bombas estão muito bem escondidas, disfarçadas, por trás de boas mensagens. Não se engane com músicas que possuem letras aparentemente boas. Às vezes são mensagens que denunciam injustiças sociais, protestam contra coisas erradas, ou apresentam músicas que apresentam mensagens para a vida, de vida, que parecem muito edificantes. Agora, lembra do que dizia a jovem possessa da cidade de Filipos, que elogiava Paulo e Silas quando passava todos os dias para ir pregar na praia, na beira do mar, Atos 16. Você lembra desse texto? Essa jovem só falava verdades acerca dos homens de Deus, mas ela era possessa de um demônio e havia ali por trás um grande plano maligno, oculto por trás daquelas palavras, que aparentemente e que eram verdadeiras. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O que tinha de mentira disso? Nada, era verdade. Mas me responda, você sabe qual a intenção dos demônios em empurrarem, incitarem, levarem aquela jovem a elogiar tanto os servos de Deus, Paulo e Silas, por tanto tempo e tantos dias seguidos? Me responde aí, você consegue discernir? Olha o perigo. Imagina que o episódio está ali escrito. A gente sabe e lê sempre, mas nós temos dificuldade de entender aquela situação. Porque os espíritos malignos ficavam elogiando, pela boca daquelas jovens, os homens de Deus, todos os dias. Imagina agora você o que há por aí, por trás de cada música do mundo. Mesmo aquelas que têm mensagens bonitas, as intenções, as armadilhas, que podem estar ali ocultas, um verdadeiro campo minado. E eu não me refiro somente ao perigo das letras, mas ao que está oculto, como exemplo dessa jovem de Filipos. Imagina só que o maligno tem conseguido infiltrar seu veneno até em algumas músicas chamadas de cristãs. Agora vamos calcular o que ele não tem injetado de veneno nas músicas do mundo. Você confia e empresta teus ouvidos para ouvir músicas mundanas? Meu amigo, quem faz isso tem menos cuidado com a sua alma do que com a sua vida física. Porque ninguém entraria num campo cheio de bombas escondidas, num campo minado. Outro fato importante é que a música tem o poder de nos envolver.
Veja que quando, ao som de certas músicas, as pessoas choram e vários tipos de emoções vêm à tona quando músicas são tocadas, algumas. Temos na Bíblia exemplos claros de quando músicas eram tocadas, moviam o mundo espiritual. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Davi, que quando tocava sua harpa, aquietava a violência daquele demônio que possuía Saul. Não é que ele era liberto, mas aquietava. Outro exemplo é o de Eliseu, o profeta Eliseu. Quando os reis de Israel, de Judá e de Edom, os 3 reis, estavam indo à guerra e não acharam água para o exército e nem para os animais. Depois de 7 dias marchando pelo deserto de Edom, eles se viram derrotados pela sede e foram procurar buscar ajuda, orientação divina com o profeta Eliseu, que estava chateado com o rei de Israel, o filho de Acabe. E aí pediu um tocador, um arpista. E veja o que o texto diz. 2 Reis 3,15. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E ele começou a profetizar. A música envolve. Ela vai te levar para algum lugar. Ou a Deus ou ao outro lado. A música faz aflorar sentimentos. Ou suscita sentimentos. Ela te envolve e pode te ajudar na tua fé, pela ambiência que ela produz. Ela produz a ambiência perfeita para a manifestação da presença divina. Ou pode trazer para a vida de quem está sendo envolvido por ela, pela música, toda a realidade por trás dela, e pode não ser de Deus. Veja aí o perigo, o campo minado. A música divina pode te levar a alcançar a cura da alma, a cura do corpo, porque traz benefícios para o corpo espiritual, para o espírito do homem. Por fim, eu não ouço e nem concordo que o cristão ouça músicas mundanas, porque, além do que já foi falado, do perigo escondido, oculto, do campo minado, também do envolvimento que ela produz, o nosso Deus não é pobre, como que fosse insuficiente para prover músicas boas para o seu povo. Ele tem sim em abundância tudo que o povo de Deus precisa. Nosso Deus é rico. Até boas músicas ele tem, bons hinos, com excelentes melodias e letras que nos levam a ele, a sua palavra e a ele. Há maravilhosas e edificantes obras musicais cristãs. Essas sim, podemos e devemos ouvir. Mas temos que analisar cada uma delas, tendo como base a palavra de Deus. Temos que analisar, filtrar pela palavra de Deus e sempre pedindo o discernimento do Espírito Santo. O mundo e todo o seu sistema não está a serviço do reino de Deus e sempre tentará nos embaraçar. E a música mundana é um dos seus instrumentos. O mundo não tem compromisso com Deus, nem quer a edificação do reino de Deus. Cantores e artistas famosos querem fama, dinheiro e etc. E para alcançar isso, nós sabemos até onde alguns têm coragem de ir e de fazer. Cuidado, meu irmão, meu amigo. É um campo minado que pode explodir tua vida espiritual e te atrapalhar diante do Senhor. Pense nisso.